Olá, gente. Tudo bem? Comecei a fazer essa live aqui porque hoje vai ser um pouco um pouco diferente. Geralmente, eu faço a live falando sobre projeto arquitetônico dos estabelecimentos de saúde da vigilância sanitária. Hoje vai ser diferente porque vou fazer essa live e vou gravar sobre enfermagem do trabalho, que está relacionado também à vigilância sanitária, porque a vigilância sanitária exige todo acompanhamento, né, a regularização dos funcionários de dentro da empresa, o hospital, a indústria, tudo voltado à saúde. E hoje estamos fazendo uma capacitação de funcionários, que elas também trabalham e também estudam perto de terminar o curso de enfermagem do trabalho do Luzia, que é uma escola aqui em Cariacica, no Espírito Santo. Então, vou passar para a doutora Rosângela, que ela é especialista em engenharia de segurança do trabalho. E ela é professora dessa escola, onde que ela dá aula na enfermagem do trabalho, e ela vai explicar o que como que é essa atividade de enfermagem do trabalho numa indústria ou numa empresa, entendeu? Então, eu vou passar aqui para ela, e ela vai explicar como, e também vai direcionar a instrutora, porque a instrutora ela está dando como que se maneja os instrumentos na área de saúde do trabalhador dentro de uma empresa. Tá? Então, eu vou passar agora para a doutora Rosângela. Bom, boa tarde. Tá? Hoje nós estamos fazendo uma capacitação, seria na realidade um treinamento, um aperfeiçoamento dentro do curso técnico de enfermagem do trabalho, que é abrangente para todas as áreas, não precisa ser só o técnico de enfermagem do trabalho, na área da medicina do trabalho, do técnico de segurança, e são profissionais que estão na portaria 3.214, que é a obrigatoriedade das empresas, dependendo do nível de risco, dependendo do número de funcionários, ter esse profissional que hoje é o técnico de enfermagem do trabalho, o enfermeiro do trabalho de nível superior, o engenheiro, o técnico, o médico, são profissionais que estão dentro da legislação que obriga todas as atividades que estão com funcionário dentro da CLT, são obrigados, hoje não só dentro da CLT, mas a base foi em cima disso aí, tá? Tem que ter, né, procedimentos que garantem a saúde do trabalhador. Então, mas aí a enfermagem do trabalho, o objetivo dessa atividade dentro da empresa, como que eles atuam? Na realidade, a enfermagem, de modo geral, a área da medicina, ela trabalha na medicina curativa. E o técnico de enfermagem do trabalho, ele pode trabalhar em qualquer atividade, né, que tenha funcionários regidos pela CLT, ou mesmo hoje até para órgãos públicos, autarquias, ter esses profissionais, eles vão trabalhar na prevenção da saúde do colaborador. Não é a medicina curativa, eles não trabalham na curativa. A gente trabalha no sentido da prevenção. O que é isso, a prevenção? A gente está trabalhando, estamos executando a nossa atividade, tá? Não é para ter acidente, mas nós trabalhamos, se caso acontecer, como a gente vai amenizar. Então, a gente trabalha nisso aí, para amenizar, não é porque tem o acidente. Então, a enfermagem do trabalho, o paciente é o colaborador. É diferente de que no hospital, num ambiente qualquer, né, ele está ali para produzir, para trabalhar. E nesse ambiente de trabalho, pode ter condições que levam ao trabalhador, ao colaborador, a se acidentar ou se adoecer. Então, esse profissional, ele está ali na base, o técnico de enfermagem do trabalho, ele está ali na base, trabalhando
como vamos prevenir. Então, hoje, até a capacitação que foi feito hoje, fala dos riscos ambientais, que são riscos físicos, risco químico, risco biológico, que nós tivemos um exemplo muito claro agora com a Covid, em todos os ambientes nós tivemos esses riscos, né, através da Covid, são como trabalhar com esse tipo de risco. O que foi feito? Então, são riscos biológicos, nós temos riscos químicos, riscos físicos, são considerados como agentes ambientais no ambiente de trabalho, que pode trazer prejuízo para a saúde do trabalhador. Então, a capacitação hoje foi para mostrar quais são esses equipamentos que vão medir esse risco, dizendo se ele está abaixo do limite de tolerância ou se estão acima, caracterizando se o ambiente é insalubre. Mas e hoje fala muito mental. A saúde mental. Como que essas enfermeiras do trabalho vão atuar numa empresa para saber se o indivíduo está ali com problema, hoje que está falando de saúde mental, muito bem. É um dos fatores que hoje se está trabalhando muito, que está sendo cobrado até pela legislação, tem uma norma, a portaria 3.214, lá na NR17, fala da ergonomia cognitiva. Ela olha para o ser humano, nós temos a ergonomia física, que olha para a parte estrutural do organismo, a estrutura óssea, muscular, tudo. E a parte cognitiva, que é o pensamento, a parte racional, o emocional, isso aí ele entra na ergonomia cognitiva. E fala, então, muito nesses riscos. Mas como ela pode avaliar isso dentro de uma empresa se o trabalhador está apresentando esses riscos? Só com um sintoma ou dois. Um dos características principal que tem que ser observado é o limite biológico do nosso organismo, que isso é fundamental. Esse limite biológico, ele tem uma incoerência. Ela tem uma incoerência. O que é essa incoerência? Ela nunca está no limite, tá? Ela está sempre acima desse limite. Então, nós temos a capacidade de observar esse limite entre o metabolismo, entre esse limite biológico relacionado a quê? A descanso e trabalho. Trabalho e descanso é um ciclo normal de todo ser humano, trabalho e descanso. O descanso é para repor as nossas energias, né, do nosso próprio organismo, tá? Que aguenta, que sustenta a nossa vida. Esse desequilíbrio é fácil de você observar. Como é que trabalha? Não, são sintomas que o técnico de enfermagem do trabalho, ele tem essa capacidade de observar, de verificar o comportamento do colaborador, correto? Esse cansaço, essa desestimulação, tudo isso ele percebe. Com isso, o que se faz? Faz uma avaliação, passa para o médico do trabalho, que é uma área multidisciplinar, tem psicólogo, tem fisioterapia. Hoje já temos a terapia ocupacional, já temos centros técnicos desenvolvendo habilidades dentro da terapia ocupacional. Correto? Então, hoje, está muito em alta e o mercado tem que absorver esses profissionais no ambiente de trabalho. Correto? Então, agora, nós temos aqui a nossa profissional que deu a capacitação, ela é especialista nessa área de higiene ocupacional, medir esse nível de risco, caracterizando se ele vai ser insalubre ou não, através dessas medições. E ela é especialista nisso aí. Correto? Então, eu passo a palavra agora para ela. Carol, certo? Ela já vem muitos anos já trabalhando nessa área, tem uma experiência e veio passar essas informações. Ui, deixa eu cair. Olá, boa tarde a todos. Bom, vou falar um pouquinho do que eu vim fazer aqui hoje, vim ministrar a palestra das meninas, né, sobre instrumentos de medições de agentes ambientais. E o que quer dizer isso? Não tem como a gente falar de instrumentos de medição sem falar de higiene ocupacional.
A higiene ocupacional, ela tem etapas, né? A gente trabalha com a antecipação de risco, depois a gente trabalha com a avaliação do risco e depois com o monitoramento. Os instrumentos, eles vão estar inseridos na fase de avaliação. Antes de fazer a avaliação, a gente vai na empresa, identifica quais riscos o colaborador ele é exposto e após essa identificação, a gente faz a avaliação. E aí as avaliações, elas são direcionadas para a gente saber, né, como bem a doutora Rosângela disse, a quantidade, né? Porque hoje não basta eu dizer que o colaborador, o trabalhador, ele está exposto a ruído, a calor. Eu tenho que dizer quantitativamente quanto que ele está exposto. E aí a gente trouxe alguns instrumentos aqui que eles trabalham exatamente nisso, dando os resultados para a gente saber precisamente o que fazer e como monitorar os riscos que o trabalhador está exposto. E aí a gente vai ter diversos equipamentos. Dosímetro, decibelímetro, medidor de estresse térmico, as bombas gravimétricas. Vou mostrar aqui para vocês algum desses instrumentos para vocês, né, conseguirem visualizar do que eu estou falando. Por exemplo, esse daqui é um decibelímetro. Ele aqui é o microfone, por onde vai estar entrando ruído, né, o som, e aqui no visual a gente vai saber quanto em decibéis. Decibéis é a unidade de medida, né, do ruído que a gente utiliza na higiene ocupacional. Mas esse é aqui? Esse daqui para medir ruído. E aí ele mostra aqui na tela. Isso, qualquer tipo de ruído. Aqui é para o ruído de impacto. A gente fala que tem, né, os tipos de ruído. Ruído contínuo, ruído de impacto. O que é o ruído de impacto? Aquele que não vai ser a todo momento. Vai acontecer o ruído, mas ele logo vai parar. Por exemplo, aqueles que ficam, o pessoal reclama na Prefeitura de Vitória, muito barulho com som. Isso aí, mede isso aí ou não? Esse daqui, ele é mais indicado, como eu falei, para ruído de impacto. O para som, a gente utiliza outro, que esse seria para um ruído contínuo, né? Um ruído que não cessa. Aí a gente usa o dosímetro. Esse daqui é para impacto, que é geralmente atividades que envolvem martelete, atividades que envolvem britadeira. Esse daqui, que é para impacto. E esse daqui eu já consigo fazer uma amostragem, tirar uma dose. E aí ele já é mais utilizado para a gente saber quanto de ruído tem no ambiente. Para tirar uma média, é o dosímetro que é indicado. Outros equipamentos vou mostrando para vocês. Esse daqui também é um outro tipo de dosímetro. Como eu falei, no mercado tem vários modelos, né? Aqui a gente trouxe alguns para estar explicando e dando direcionamento. Aqui a gente tem um medidor de estresse térmico, né? Que é por aqui que a gente vai pegar as informações para calcular o IBUTG, o índice de bulbo úmido, termômetro de globo. E aqui também eu trouxe o medidor de estresse térmico. Esse daqui, ele é aceito, né? Quando você vai fazer a avaliação, tem alguns parâmetros que a gente tem que ficar ligado. E os parâmetros vão estar lá na NH06. E ele vai dizer que para você fazer a medição de calor do ambiente, tem que ser com esse equipamento aqui. Por quê? Por conta do globo, por conta da água destilada. Ele é um equipamento completo e mais preciso para a área. E aquele lá que faz o microfone, para que esse aqui tem? Esse daqui, ele é a mesma coisa que esse daqui, só que de forma compacta. E a diferença também, que é importante a gente lembrar, é que um é aceito, o outro não. Porque na NH06, ele diz que o globo tem que ter 6 de diâmetro. Então aqui a gente tem 2, 3 no máximo. Eu já não posso fazer com esse. Esse daqui é mais para monitoramento, uma coisa do dia a dia. Ali eu já posso usar no PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. Eu posso usar no LTCAT, que é o laudo técnico, né? Esse daqui é aceito. Esse daqui, para nível de legislação, ele não pode ser utilizado, mas faz a mesma função, de forma um pouco menos precisa que o outro.
Tem esse daqui também, que é um equipamento extremamente interessante. É o termo higroanemômetro luxímetro. Um nome grande, mas ele é bem tranquilo de usar. As meninas viram aqui, conseguiram fazer a medição, viu como é que ele trabalha. Por que um nome tão grande? Porque ele é 4 em 1. Ele tem 4 funções. Ele vai estar medindo a luminosidade do local em lux, por esse sensor aqui. Ele vai estar medindo também a velocidade do ar pelo outro sensor, que é esse ventiladorzinho aqui. E aqui embaixo a gente também vai ter um termômetro, que é para medir a temperatura e também a umidade do ar. Então ele faz 4 tipos de medições. E onde a gente utiliza muito esse equipamento? Nos escritórios, para saber se ergonomicamente está tudo certinho, né? Se a luminosidade está ok, está dentro do parâmetro. Conforto térmico. Isso, se a umidade do ar também está ok. Vários locais a gente pode citar aqui que tem que ter controle da umidade de ar. Biblioteca tem que ter controle de umidade de ar. Laboratórios tem que ter laboratório, você tem que fazer um acompanhamento muito de perto, né? Ele precisa de você saber a umidade do ar, se o vento, né? Que também é o que o aparelho mede, se tá ok, porque a gente sabe que dentro do laboratório a gente trabalha com precisão e componentes químicos, né? Que podem sofrer alteração se a temperatura não estiver adequada. Outro equipamento que eu trouxe aqui foi a bomba gravimétrica. É um equipamento extremamente utilizado, né, dentro da área, porque esse equipamento aqui, ele avalia os agentes químicos. E aí, agentes químicos, a gente pode citar vários. Poeira, tolueno, benzeno, névoas, fumos, gases. Então, todos esses compostos químicos que eu citei, eles vão ser avaliados, né? Na verdade, a gente faz uma amostragem. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo de amostrador. Esses amostradores, eles são colocados junto com a bomba gravimétrica no trabalhador, porque a gente sempre busca fazer a avaliação de forma com que ela capture e armazene a realidade, né? O que está acontecendo ali, para a gente saber precisamente como que vai tomar algumas medidas de segurança e também para colocar no documento da empresa. Essa bombinha, a gente trabalha fazendo avaliação de poeira, como eu falei, utilizando esse cassete, mas também nós temos outros tipos de amostradores. O tubo de carvão também a gente utiliza bastante, mas o tubo de carvão ele já é utilizado para fumos, névoas, gases. Chega mais para vocês verem que ele é menorzinho. Isso aí também utiliza também para ver. Isso aí eu acho que é pequeno, né? No porte dele, aquelas poeiras de lá da Vale, lá em Vitória. O de poeira é esse daqui. O que acontece? Vou tentar explicar de forma mais didática. A bomba, ela vai estar imitando a nossa respiração. Então, aqui, a função dela vai ser somente fazer a passagem de ar. Ela vai sugar esse ar que está na atmosfera, no ambiente, e vai armazenar dentro desse amostrador. Esse amostrador, ele vai ser enviado para um laboratório para ser analisado, e só assim a gente vai obter os resultados de como que está aquele ambiente, aquele ar. Só os botõezinhos para me mostrar. Esses botãozinhos são microfones, a gente na área chama de dose beige. Eles são unidades, né? Aqui eu tenho uma base, mas ele é individual para a gente fazer a avaliação. Ali é a base de carregamento dele e ele é acionado por esse equipamentozinho aqui. Isso é para ruído. Isso, para ruído. E ele, para a gente fazer a avaliação, ele fica no ombro do trabalhador. É um equipamento muito portátil, é um equipamento fácil de você manusear e é um equipamento muito utilizado, porque a gente pode citar vários tipos de empresa
que tem o ruído, né? A construção civil, a metalurgia, entre vários outros. Então foi um pouco, né? Porque se a gente for falar de todos os instrumentos de medição, há vários no mercado. Há também outros modelos. Eu mostrei alguns modelos específicos aqui. Mas com esses equipamentos, a gente entende que eles são os principais. Porque hoje, dentro da indústria, dentro das empresas, o que mais a gente avalia é calor e ruído. E terceiramente, a questão da poeira também. Interno e externo, né? Interno e externo. Interno e externo. Tem a metragem, o quanto é o limite de tolerância. Está lá na NR15 que fala. Tá? Quando não tem na norma brasileira, por exemplo, na portaria 3.214, que é a NR15, aí você pega a norma internacional. Sim. Como eu fui passando aqui só para vocês conhecerem um pouquinho do equipamento, eu não entrei nos detalhes. Mas cada avaliação vai ter um tempo para ela ocorrer, né? A gente não pega uma amostragem de 8 horas, por exemplo. Para poeira, como você citou de exemplo, a gente pega 4 horas de avaliação e aí a gente manda para o laboratório com o tempo certinho que a gente fez em minutos, transforma a hora para minutos, para eles exatamente analisar diante do tempo que ocorreu a avaliação. Depois que a gente tem um resultado, aí a gente vai comparar com os limites de tolerância. Os limites de tolerância, eles vão variar, obviamente, para cada tipo de agente. O agente físico, de riscos físicos, o calor, a gente vai ter o limite de tolerância no anexo 3 da NR15. O limite de tolerância para o ruído e a poeira. Poeira, por exemplo, a gente vai ter a ACGIH, que é uma normatização de fora, mas a gente utiliza aqui dentro, porque as substâncias químicas são diversas, né? Então, a gente utiliza uma norma que vem de fora, porque ela é mais completa e fala direcionadamente para cada componente químico. E aí, diante desse conhecimento prévio, né, porque a gente aqui está fazendo um embasamento, a gente já consegue ter uma noção de como ocorre tanto a higiene ocupacional, quanto também as medições na área. Muito bem. E quanto ao risco biológico, né, no ambiente, a gente avalia risco químico, risco físico e risco biológico. O risco biológico é um padrão de referência, você tem que medir, porque são micro-organismos, né, bactérias, fungos. Então, isso aí, se você já tem um modelo para fazer isso, tá? E são cobrados muito isso na área dos riscos biológicos. O risco biológico, geralmente, a gente faz uma avaliação mais qualitativa, né? Que é a questão de você olhar e ir fazendo o checklist para ver se aquela empresa ela vai ter o risco biológico ou não. Dentro da área, a gente entende que o risco biológico ele vai estar mais voltado para laboratórios, como eu falei aqui, hospitais. A gente também tem risco biológico quando a gente vai dividir os grupos ocupacionais e a gente se depara com colaboradores de serviços gerais, a gente sabe que ele também está exposto a esse risco. Por quê? Porque muitas vezes ele trabalha limpando banheiros, locais públicos, que também vai estar com bactérias, fungos. Então, os riscos biológicos, a gente identifica muito mais por um checklist e uma observação, né, daquela empresa, do que necessariamente um equipamento exclusivo para isso. O risco biológico, a gente tem atividade rural, urbano, mas na área de limpeza. Né? E isso até deu uma nova roupagem para o pessoal, porque a gente nem fala limpeza, de conservação do ambiente, no aspecto, né, de limpeza, higiene. Vamos agora. Tem mais alguma coisa? Não. Tem mais alguma coisa para falar? Acho que por hora é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, tô vendo que eles conseguem mandar, né? A gente consegue responder aqui com eles. Tem gente que entrou aqui. Fala. Entrou?
Senta aqui então, senta aqui. Fala pouco. Fala pouco. Agora, Você pode analisar, fazer você mesmo. agora eu vou passar, pessoal. Mas Agora eu vou eu passar. chamo ela instrutora, né, no caso. Chama ela de instrutora, né? Vocês vão... Tá pra professora. Professora, você ajuda. Ah, tá pra professora, ela vai ajudar, diz ela. Não, vocês também, professora. Aonde? Vocês vão ficar? Você não me vai fazer pergunta, né? Claro que eu vou perguntar. Eu já tô tirando esse negócio. Ah, vocês ficam no meu pé, agora eu vou ficar no pé de vocês. Gente, olha só. Aí Ela não tá sabendo o que ela tá falando. doutora Carol. Carol falou de cada equipamento, ela mostrou para vocês. A doutora Rosângela também falou a utilidade, né, da atividade de enfermagem do trabalho. E agora as meninas funcionárias que estão fazendo essa capacitação, elas vão falar o que ela achou, o que elas acharam, né, Da capacitação. da capacitação. E qualquer coisa, ela também pode até pedir também que a instrutora e a Rosângela possa também falar também para ela. Então, essa, até posso até já iniciar. Essa capacitação, ela veio mais para complementar a atividade dela, porque elas já são profissionais, são técnicos de enfermagem do trabalho, já trabalham na área, está complementando o curso, especializando mais, porque vai dar um leque maior de oportunidade de trabalho, porque a enfermagem do trabalho não é voltada para a área da saúde específica, é em qualquer ambiente de trabalho pode estar presente o profissional, porque a preocupação maior de tudo é o quê? A saúde, é a sustentabilidade da saúde do trabalhador, correto? Então agora vamos passar agora para elas. Vamos ver se está a pegar geral que elas. Uma complementação, vocês estudarem em sala, né? Pode colocar aí. Isso. Mas entendeu? Não está aparecendo elas. Não. Hã? Joga um pouquinho pra lá. Vê se está aparecendo vocês. Acho que lá na mesa, se você colocar naquela mesa lá, dá pra pegar tudo. Isso. Ficou melhor agora. A gente fica daqui. Tá em falso. Tá em falso. Tá em falso. Isso. Mas, hein? Gente, desculpa aí que tô aprendendo, tô apanhando. Porque tá aparecendo os nomes aqui. Acho que não tem nada a ver, não. Não. Então vamos lá, gente. Cadê elas? Tá aparecendo? Agora tá, né? Sim. Faz a pergunta. Então, vocês, qual foi, a importância de vocês, de participar, de querer, que foi tudo o objetivo de vocês de fazer essa capacitação. O que vocês, absorveram, o que vocês acharam de importante, como vocês vão aplicar isso depois, qual é a visão? Porque eu tenho certeza que a visão de vocês é para a saúde na área curativa. E agora nós estamos trabalhando na área preventiva. Então, vocês podem comentar, uma ajudar a outra, nessa visão de vocês da capacitação e da enfermagem do trabalho. Especial enfermagem do trabalho. Sim, boa tarde, meu nome é Ana. Assim como a doutora Rosângela, falou, e como a instrutora Carolina também tinha dito antes, hoje nós estamos aqui em uma complementação, porque todas nós somos técnicos de enfermagem em processo de ser formados em técnico de segurança do trabalho. Enfermagem do trabalho. Enfermagem do trabalho. E nós podemos, nós tivemos contato com todos os aparelhos, manuseamos todos, é um aprendizado único e para que possamos alcançar um objetivo.
para nós está sendo muito válido, porque hoje o mercado do trabalho ele está amplo e requer aprendizado, requer capacitação. Então, assim, assim como eu e todas elas estão assim prontas, né, e capacitadas a entrar no mercado, porque fomos bem instruídas, tanto pela doutora Rosângela, que nós temos aulas com ela, e pela instrutora Carolina. E quanto aos equipamentos aí, vocês sentiram dificuldade, gostaram muito de alguns equipamentos, muita dúvida? Porque isso aí também é cada dia, né, que vocês vão aprendendo o equipamento, né? Porque não é umas horas que vocês vão aprender a manusear isso aí, né? Isso aí vai ter outras capacitações que vocês vão poder aprender. Que é no dia a dia que a gente se torna profissional. Então, vocês estão buscando, né, essas informações para isso, para se tornar profissional. Sobre os equipamentos, foi muito válido, né, a gente conhecer, porque assim, não necessariamente talvez a gente vai fazer essa medição, né? Porém, é necessário a gente conhecer como funciona, porque assim, se for o técnico, né, de segurança do trabalho vir com essa medição para a gente tem que saber por quê. Se é um ambiente empoeirado, tem bastante poeira, a gente tem que atuar na área de prevenção. O que essa poeira ela pode trazer de malefício, né, à vida ali do colaborador? Quais são os agentes ali que a gente pode prevenir para não deixar afetar muito na vida dele? As medidas preventivas. Quais são as medidas preventivas, né, que a gente deve adotar ali para ter uma qualidade de vida ali do trabalhador no seu ambiente de trabalho. E também os efeitos colaterais que pode trazer. Nós vimos benzeno, né, que é uma avaliação também que você faz através de instrumento, é um risco químico, né? E às vezes você não tem a resposta de imediato, a lesão imediata, ela vai se prolongar. Com isso, você vai ver quais são, né, os sintomas que a pessoa vai ter naquele ambiente. E também tem vocês também, que você está na área, né? Isso. Para a gente prevenir, a gente precisa conhecer, né, o tanto que aquilo vai afetar a vida do colaborador, para a gente entrar com medidas preventivas e os efeitos colaterais que pode acontecer, né? Como é seu nome? Adriele. A outra? Juliana. A outra aí? Mariana. Marcela. Ana. Então, acho que sentiu efeito um pouco, né, essa capacitação de vocês, ainda mais vocês tiraram hoje, no sábado, né, de manhã até agora, e eu acho que no interesse de vocês, isso aí vai gerar para outros seus colegas também a necessidade, entendeu? Porque tudo que a gente faz também não é só para a gente, para outros também. Com certeza. E nós temos a obrigação, eu como profissional, que atuo diretamente com vocês, nós temos aí a Carol e a Terezinha também, né, que é também da área dela. Ela é engenheira, mas que trabalhou, já tem muito tempo, as experiências dela é toda em área da saúde, da vigilância sanitária. Então, foi uma contribuição de conhecimento que vocês... Eu sou engenheira e na vigilância sanitária a gente analisava projetos, porque primeiro tem que provar o projeto para ver, para você quer montar um hospital. O hospital precisa ser aprovado na vigilância sanitária. Não tem? A UTI, tem a lavanderia, tudo isso está dentro do hospital. Então, para fazer esse projeto, para executar essa obra para vocês depois trabalharem, precisa ter aprovação, porque é a legislação sanitária. Ela é uma referência, entendeu? Ela é uma referência para poder aprovar e também para ter a licença sanitária. Primeira coisa é a aprovação do projeto. Se o ambiente é sanitário, saudável, ele pode, né, não trazer prejuízo para a saúde, não é só dos funcionários, de todos que utilizam do estabelecimento. Tá bom? Tá? Então, hoje vocês tiveram uma contribuição de conhecimento, entendeu? Da Carol, da Terezinha e meu com vocês, né? Já estão assim, professor! Finaliza. Tá? Finaliza. Eu finalizar? É você que finaliza. Isso aqui foi só uma palhinha. Foi só uma palhinha de como que é a enfermagem, porque
vigilância sanitária não está só de projeto, só de enfermeira lá dentro do hospital, não. Mas é enfermeira do trabalho. É dentro do hospital e também fora do hospital. Como se comporta os funcionários, a licença sanitária é exigida. Isso aí, segurança do trabalho, segurança do trabalho é segurança de funcionário. Tá bom, gente? Falou, obrigado. Muito bem.